Apostando numa mudança de ares e também tentando evitar novas críticas que aconteceram no álbum Changes, Justin Bieber vem em 2021 com o seu álbum Justice, onde ele vai falar um pouco sobre sua vida e também sobre casos amorosos e falar sobre os direitos civis. Justin tenta trazer uma sonoridade diferente, algo não tão comercial assim para os dias de hoje, mas Justin tenta trazer a sua essência e também falar um pouco sobre a sua carreira musical. No vídeo de hoje eu vou analisar aqui com vocês o álbum Justice de Justin Bieber. O Justin, ele apostou em muitas coisas para este álbum e também apostou em 9 nomes de produtores, dentre eles Endel Watt e Finneas, o irmão de Billie Eilish, a grande fanzoca dele, que sempre se declarou muito fã de Justin e que também tentou ali de alguma maneira ajudar na divulgação do seu álbum anterior. Justin aposta em algumas parcerias para este álbum, como Chance the Rapper, Khalid, Daniel Caesar, Burna Boy, entre outros. O Justin, ele faz uma boa mistura do pop, trazendo algo mais melancólico e também algumas coisas com maiores batidas, com um pop quase dance também, e também com partes de discursos de Martin Luther King, um dos grandes nomes da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, principalmente do direito negro. E aí nessa parte do discurso do Martin Luther King dentro do álbum do Justin, foram algumas partes criticadas por muitos artistas, por alguns artistas e também por alguns críticos da música. Acharam que não foi certo o Justin colocar isso dentro do álbum, por teoricamente ele não fazer parte, dos direitos que o Luther King brigava na época. Por mais que eram direitos civis e por mais que ele falasse para uma população imensa, ele não estava falando propriamente dos direitos do branco, mas sim dos direitos do negro. Então o Justin, para fazer essa mescla com os discursos, ele traz algumas batidas da música negra nos Estados Unidos, como é o caso de gospel na música Holly e também com a balada soul pop da música Peaches. Aliás, eu tenho uma opinião sobre a música Peaches. Todo mundo falou que era negócio de erva, que era alguma coisa assim nesse sentido, e se você pegar realmente a letra da música, mescla um pouco com a questão de tipo, eu compro tal coisa em determinado ponto dos Estados Unidos e eu compro a minha erva em determinado ponto dos Estados Unidos. E além dele falar de uma garota, além dele falar de um romance ali, de uma garota que vai ser muito forte pra ele, de que vai ser muito interessante pra ele. É nítido ver como o Justin vem evoluindo ao longo do tempo. Trazendo para o álbum de Justice, ele mostra uma vertente diferente da carreira dele. Ele mostra que ele está amadurecido, que ele entendeu coisas lá no passado que hoje pode fazer sentido ou não fazem mais sentido para ele, mas que de alguma maneira ali acabou mudando a história dele. Eu comentei quando eu trouxe o react da música Hold On aqui, que eu tinha achado a voz do Justin muito diferente. Tão diferente assim, nossa, mudou de uma hora para outra. Mas a gente percebe o tanto de coisas e o tanto de mudanças físicas e até na voz, fonoaudiólogas ali no Justin, que foram mudando. Por exemplo, os agudos que ele fazia quando ele era adolescente, hoje a gente não vê tanto isso dentro das músicas. Ele tenta trazer os agudos, sim, mas a gente percebe que tem uma diferença, que já passou por uma mudança muito grande, e isso pode ser bom e ruim dependendo do que as pessoas acham em si. Eu particularmente acho que a voz dele mudou bem, teve uma mudança significativa nesses últimos anos aí para a carreira dele, justamente que ele tenta ir ao agudo, mas ele fica numa zona de conforto. Porque às vezes o artista ele tenta forçar tanto a voz para chegar em determinado ponto que ele quer, ou que ele quer mostrar muito que ele vai conseguir chegar naquele ponto, e na hora que você vai ouvir a música você não consegue entender muito bem aquela parte, ou você acha que foi muito forçado, ou que não pegou bem, e na hora, por exemplo, que o artista vai apresentar isso ao vivo, você percebe que isso foi só coisa de estúdio. No estúdio eu vou fazer, no ao
ao vivo eu dar uma enrolada, eu dar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Justin conseguiu trazer uma essência bem diferente para este álbum. Ele fala muito da autocrítica do homem, né? Ele critica muito a situação do homem em si, principalmente nos envolvimentos amorosos, no caso ali de um homem com uma mulher, mas que ele deixa a salvação para a amada. Então, o homem ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser estúpido, ele pode ser muito escroto, mas que ele vai se resolver, que ele vai conseguir consertar isso porque a amada vai ajudá-lo, porque o amor que ele tem por tal pessoa vai ajudá-lo. Então, às vezes soa um pouco complicado até essa questão de eu sou assim, mas com você eu vou ser melhor. Nesse sentido de tipo, eu tenho uma personalidade forte aqui, eu posso trazer alguma coisa de ruim, eu posso ter pensamentos negativos, eu posso ter atitudes negativas, mas com você eu vou ter a minha salvação. Eu destaco neste álbum de músicas que eu gostei, que foram até favoritadas ali para entrarem nas minhas músicas curtidas, as músicas Hold On, Deserve You, Die For You e até mesmo a música Peaches, que aliás, senhoras e senhores, se vocês ouvirem bem Die For You, que eu acho que vai ser difícil as pessoas não perceberem isso, mas ela é nitidamente igual a Prisoner da Miley Cyrus com a Dua Lipa. E aí, na hora que a gente vai ver na música, é o Andrew Watt que está como produtor das duas músicas. Algumas partes ficaram muito idênticas, eu achei, né? Ficaram muito bem alinhadas, tanto Prisoner, Die For You, né? Você percebe a similaridade das coisas, mas eu acho que as duas músicas se unem bem e são bem produzidas ali pelo Andrew Watt. Então, Nicolas, o que você achou de Justice? Primeiramente, eu não sou muito fã do álbum anterior do Justin, o Changes. Eu acho que foi uma coisa assim muito relaxada que ele fez. Eu acho que ele fez só por fazer e ele ainda quis ser premiado por isso. A começar pelo clipe, pela música de Yummy, né? Vamos ser bem sinceros que o Changes não merecia basicamente nada e foi o que aconteceu dentro do Grammy. Simplesmente indicaram, vamos indicar aqui, né, dar uma alegria pro Justin, mas ele vai sair só com um Grammy numa participação de uma música. Ok, pelo menos eles não premiaram uma coisa que boa parte da indústria estava achando ruim. O que eu acho de Justice? É muito melhor do que Changes. Sim, a sonoridade é muito melhor, as músicas são bem trabalhadas, as letras são bem trabalhadas, o Justin realmente se entregou para este álbum, mas eu acho que é um álbum que não empolga. Mas o álbum é maravilhoso, diz tal. Sim, o álbum tem as suas qualidades, mas eu não acho que é um álbum que empolgue tanto. Se a gente for analisar, por exemplo, na questão da indústria, eu acho que o álbum pode pegar boas posições. Eu não vi a questão de métricas ou relação sobre a questão de posições na Billboard, alguma coisa nesse sentido. Mas, pegando posições ali tipo top 15, top 30, pra mim já basta. Porque não é um álbum que ele vai vender comercialmente. Não é uma coisa que vai entrar pro público de modo comercial, que vai bombar nas rádios e tal. Eu percebo isso porque eu vejo bem devagarzinho, né? Tá bem discreto a permanência das músicas do Justin. Claro, Holly, por exemplo, pegou posições altas na Billboard, né? Eu não sei se chegou na primeira posição, mas que entrou no top 10 e ficou por um tempo lá, ficou ok. Nós tivemos também destaque de algumas músicas de Changes que ficaram na parada ali no top 10 da Billboard, que é grande. Só que eu percebo que este álbum em si, pro Justin, pelo menos na visão que eu tenho, não é um álbum que ele vai querer vender muito ou que ele vai querer estourar e tal. Se pegar uma coisinha ou outra de posições, de premiações, eu acho que pro Justin tá ok. Porque ele fala muito sobre próprias críticas dele. Lonely é uma música que tem bastante críticas sobre ele ter sido um garoto de sucesso, mas que hoje ele se sente sozinho. Algumas músicas que são mais a história dele ou então alguns hábitos dele na vida, e até músicas que podem ter sido feitas ali para a esposa dele, a Hailey Baldwin. Então é um álbum, acho que também pessoal. Acho que muitos artistas em 2020, 2021 estão lançando álbuns pessoais, com temáticas pessoais, com músicas que vão levar para esse lado pessoal. E o Justin não é diferente. Se for para eu dar uma nota
aqui pro álbum, eu dou uma nota 8, porque eu não gosto de todas as músicas. Eu acho que algumas passaram um pouco despercebidas ali pra mim, não foram de uma sonoridade muito legal. Eu não gostei da parceria dele com o Khaled, porque eu acho que a voz dos dois não se encaixaram. Me julguem, mas pra mim a voz dos dois não se encaixaram na música. E se for pra colocar uma assim de top, pra mim a melhor dentro deste álbum, eu fico com a Hold On, que foi a que eu reagi, que foi uma das primeiras músicas que eu tive contato ali do álbum. Eu tive contato com as anteriores que foram lançadas como single, mas eu acho que a que me tocou mais, aqui eu gostei e foi uma das primeiras ali que eu até pus no repeat, foi Hold On, e depois venho com Die For You. E Peaches também ali briga, acho que esse seria o top 3 pra mim dentro do álbum. O que vocês acharam então do álbum Justice, do Justin Bieber? Deixa o seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal. Lembrando então vocês, o recadinho, a partir de agora aqui no canal eu vou trazer análise dos álbuns, eu não vou fazer reacts dos álbuns, eu vou ouvi-los anteriormente, trazer informações aqui para vocês e aí sim eu trago uma análise / review aqui para vocês no canal, ok? Eu acho que fica melhor dessa maneira, vai dar menos trabalho para fazer e eu acho que vai ficar um vídeo mais interativo e mais interessante para vocês assistirem, ok? Comenta aqui para mim se esse formato de vídeo analisando esses álbuns novos que vão sair é do gosto de vocês, ok, gente? Até a próxima semana, tchau para vocês!